Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, expulsões, gols anulados, o Inter perde para o Corinthians e perde também a sua invencibilidade contra o time paulista que durava 4 anos. Eu te conto em detalhes nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional aqui no canal do Lucas Fontes. O Inter perdeu para o Corinthians pelo placar de 4-2 na Neoquímica Arena e agora é apenas o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam por aqui, ativem o sininho das notificações, já deixe teu like, deixe teu comentário e não esquece que esse conteúdo tem o apoio de Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno. Então clica no link que tá aqui embaixo na descrição, faz teu pedido e recebe na porta da sua casa. Gente, o Inter não fez um bom jogo, né? Isso é óbvio que tomando 4 gols do Corinthians, que vinha de uma fase de instabilidade, técnico novo e tal, tomando 4 gols numa equipe que vinha numa má fase é sinal de um rendimento ruim, né? O Inter saiu atrás com o gol do Yuri no primeiro tempo, depois acabou empatando e virando rapidamente, né? Teve um empate no gol do Aguirre e depois um golaço após uma bela jogada trabalhada numa virada do Thiago Maia. Mas no segundo tempo o Inter abdicou de jogar. E eu até vou fazer uma correção aqui, né? Porque na minha visão, eu vi muita gente dizendo assim: cara, o Inter fez um bom primeiro tempo, o Inter jogou bem no primeiro tempo, fez um excelente primeiro tempo, a tática do Roger deu certo. Eu discordo, tá? Pra mim o Roger escalou mal o time, porque pra quem não viu o jogo, o Roger ele saca o Bruno Tabata. Ele que havia testado o Gustavo Prado naquela função, ele saca o Bruno Tabata e escala o Thiago Maia. Então o Roger vai jogando com 3 volantes, né? O Fernando naquela linha de 5. Na verdade foi uma linha de 5, os 2 volantes e o Alan Patrick mais à frente. E no ataque só o Ener Valencia e o Wesley. Na minha visão não funcionou isso, não deu certo. Em nenhum momento o Inter foi superior ao Corinthians até levar o primeiro gol. Aí o Yuri Alberto abre o placar, acho que com 25, 26 minutos do primeiro tempo. O Inter resolve jogar. E o Inter joga bem, eu acho que num recorte de 20 minutos após o gol do Yuri, mais ou menos, tá? Acho que o Inter joga bem mais ou menos uns 20 minutos no primeiro tempo só. E nada mais. O Inter existiu por 20 minutos contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Empatou e virou com uma facilidade tremenda, porque o Inter tem qualidade quando se propõe a jogar, mas acontece que abdicou do jogo, né? Na volta do intervalo, o Roger faz a alteração, ele coloca o Romero no lugar do Alan Patrick, que segundo ele, na entrevista coletiva após o jogo, o Alan Patrick sentiu pesar a perna, algo na posterior que vai ser preciso avaliar. Então a gente não sabe também qual é a situação clínica do Alan Patrick, que pediu para sair, e, né, o Inter resolveu não forçar e aí volta o Romero pro time. Cara, o segundo tempo do Romero foi ridículo. Ridículo, assim, do Romero e de todos os jogadores do Inter, praticamente, com exceção do Antony. Porque o Inter fez um segundo tempo patético. Tá? Zero trabalho pro goleiro do Corinthians, Hugo Souza. O Inter abdicou do jogo. Aí o Bruno Henrique vai lá e toma 2 cartões em tempo recorde, assim. Já tinha cartão amarelo. Aí faz um carrinho muito idiota num contra-ataque do Corinthians, é expulso. Tem gente reclamando da expulsão do Bruno Henrique. Tem gente reclamando do pênalti não marcar. Até acho que foi pênalti, tá? Pro Inter. Em cima do Wesley no primeiro tempo. Mas tamanha incapacidade do Inter de jogar um bom futebol hoje, eu tenho vergonha de reclamar de arbitragem. Eu, como torcedor do Inter, porque além de setorista, sou torcedor do Inter, eu tenho vergonha de reclamar da arbitragem hoje com a partida patética que fez o time do Roger Machado na Neoquímica Arena hoje à noite. Então, assim, muitas reclamações e pouco futebol, tá? Acho que o Roger assinou o resultado, ele não foi bem na escalação inicial, eu acho que ele não foi bem nas suas trocas, depois ele coloca o Gustavo Prado também, literalmente para correr atrás dos defensores do Corinthians, é uma coisa que não dá certo. Gustavo Prado ia entrar no lugar do Bruno Henrique, o Bruno Henrique é expulso, ele bota o Prado no lugar do Ener Valencia. Cara, desastroso o jogo do Inter, desastrosa a tática do Roger na minha visão hoje. Roger também revelou por que ele não tirou o Bruno Henrique, né? Porque quando o Bruno Henrique leva o segundo cartão amarelo, ele já vinha mal no jogo, estava amarelado, e ele tira o Thiago Maia. E ele foi perguntado e o Thiago Maia acabou pedindo pra sair. E o Roger foi perguntado sobre a postura do Inter longe do Beira-Rio, né? O Inter não vence um jogo fora do Beira-Rio, gente, desde o dia 8 de março, tá? Primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, 2-0, gol do Alan Patrick e do Carboneiro no Grenal da Arena. Desde lá o Inter não venceu fora de casa.
E isso é muito preocupante. E o Roger disse que o Inter não muda a postura, que a ideia de jogo é sempre a mesma. Não mudamos a postura fora, os adversários que nos empurram para o campo de defesa. A ideia não é jogar se defendendo. Ele deu a entender que é mérito do adversário. Especificamente hoje, que o Corinthians voltou para o segundo tempo perdendo por 2-1. E o ímpeto de jogar em casa e estar perdendo, estar atrás no placar, fez com que o Corinthians pressionasse o Inter no seu campo de defesa. Dito isso, mesmo que o Corinthians tenha pressionado o Inter, estivesse atrás no placar, assim como foi com os outros times que jogaram contra o Inter, o Bahia, o Flamengo, enfim, o Inter tem dificuldade e precisa achar uma solução para isso. O Inter não é um time pequeno que vai jogar fora se retrancando. O Inter tem qualidade, tanto que tem qualidade que empatou e virou muito rápido hoje, naquele pequeno recorte do primeiro tempo em que eu falei que o Inter jogou bem. Agora, a arbitragem do Paulo César Zanovelli foi muito ruim, um árbitro que para mim é muito fraco, né? Teve um pênalti não marcado no Wesley, o pênalti do Romero no segundo tempo para mim foi discutível, né? O pessoal reclamando muito do lance do Bruno Henrique, como eu já citei. O Vitão na saída de campo ele falou que jogar na Neoquímica Arena é sempre assim, que o Inter sempre joga contra 12 e toda aquela conversa. Só que na minha visão o resultado não passa pelas escolhas da arbitragem, tá? Eu acho que passou muito pelas más escolhas do Roger e as atuações individuais abaixo do esperado, que se não fosse o Antony tinha sido bem pior. O Antony fez boas defesas, especialmente no segundo tempo, e o Inter se safou de sofrer mais do que 4 gols. O Corinthians teve 2 gols anulados ainda, né? Teve uma falta no Wesley na origem da jogada, depois teve uma falta no Luiz Otávio também na origem da jogada no outro lance. Então isso pra mim foi correto. Acho que houve realmente o pênalti no Wesley no começo do jogo, mas pra mim a atuação do Inter hoje ela foi assim, ó, filme de terror com a sua torcida. O Inter abdicou de jogar, assim como eu acho que fez em outras situações fora do Beira-Rio. Agora o Roger vai ter que corrigir isso, né? Vai ter que achar soluções para isso, porque o Inter joga fora de casa, perdão, na quinta-feira contra o Atlético Nacional de Medellín, precisando vencer na Colômbia. Então, depois vai para o Rio de Janeiro no sábado, pegar o Botafogo, o Inter precisa vencer também no Rio de Janeiro. Então, assim, fica aí a preocupação, né, com o Alan Patrick, vai ser avaliado, o Inter volta para Porto Alegre no voo fretado. E aí, vamos ver o que vai acontecer com o Alan Patrick, que foi substituído no intervalo, e o Thiago Maia, que saiu no meio do segundo tempo, que pediu para sair. O Thiago Maia até acredito que seja pela falta de ritmo, né? O Thiago Maia não vinha jogando, entrou alguns minutos contra o Juventude e jogou boa parte do jogo contra o Maracanã. Mas a intensidade do jogo era muito alta e aí até aí tudo bem, beleza. Agora o Alan Patrick é realmente preocupante, porque o Alan Patrick não estava nem no roteiro do Inter que o Alan Patrick fosse utilizado contra o Maracanã, né? O Inter, naquele pavor todo de fazer um gol no Maracanã no segundo tempo, acabou colocando o Alan Patrick no campo, inclusive perdeu um pênalti. Mas não era para o Alan Patrick ter jogado na terça-feira contra o Maracanã, aqui no estádio Beira-Rio. Então é isso, gente. O Inter tem que tomar cuidado. Sinal de alerta foi ligado mais uma vez. O rendimento contra o Maracanã já não tinha sido dos melhores. Hoje o Inter encontrou uma equipe que tem qualidade, mas que também deu espaços para o Inter. Tanto que quando o Inter quis ir ao ataque, o Inter conseguiu fazer 2 gols. Então eu acho que o Roger tem muitas coisas para ajustar. E eu não compro essa ideia de arbitragem. Arbitragem ruim? Foi ruim. Foi pênalti no Wesley? Foi pênalti no Wesley. Mas agora, o rendimento do Internacional hoje, eu não vou comprar esse papo de arbitragem aí não, tá? Chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu volto amanhã com mais informações do Colorado. Tchau!